Quero cumprimentar o presidente Joel Krieger, quero dar um abraço no vice-presidente João Carlos Pimenta, que é de Brasília, um amigo de longa data. Também quero cumprimentar a Fátima Có, presidente do CREA, uma grande engenheira também, amiga nossa aqui de longa data. Quero dar um abraço em todos os engenheiros, os agrônomos, os geocientistas que fazem parte dessa grande entidade. E quero dizer da minha satisfação em poder estar aqui conversando com tantos profissionais. Eu convivo aqui, nos 45 anos de empresa, eu convivi aqui com centenas de engenheiros, tenho maior admiração pela engenharia brasileira. Aqui na nossa atividade de construção, nós já chegamos a construir mais de 700 empreendimentos em Brasília, e cada um deles tem um dedo fantástico da boa engenharia nacional. Aqui, inclusive, nós tivemos engenheiros que começaram as suas atividades conosco e hoje são grandes empresários. A filosofia que nós implantamos aqui na Paulo Otávio durante tantos anos fez com que, para minha felicidade, dezenas de engenheiros que por aqui passaram hoje são empreendedores, são donos de construtora, são homens competentes, com sucesso. Isso que faz para mim a diferença. E por isso é um momento de muita alegria poder falar um pouco, conversar um pouco com tantos profissionais competentes. O Confeia tem essa missão e faz com muita dignidade. Fica aqui meu abraço a todos os CREAs, a Mútua, enfim, a todos os participantes dessa grande agremiação do bom profissionalismo do nosso país. Mas nosso tema hoje é um tema que eu acho que mexe com o mundo todo, né? Que é a questão da pós-pandemia, dessa grande tragédia que abateu sobre o nosso país e sobre todo o planeta. E desde março de 2020, nós estamos enfrentando esse desafio. Eu diria que é o maior desafio da nossa geração, o maior desafio de nossas vidas. Uma tragédia humanitária e social que já ceifou a vida de 5 milhões de pessoas em todo o planeta. E o pior, deixou sequelas em tantas outras pessoas. E o que é mais grave, aumentou a miséria. Aumentou a miséria em todos os países. Todos os países em 2020 tiveram um decréscimo no PIB, com exceção da China. A China foi o único país do mundo que conseguiu crescer acima de 2%. Então, encarar os desafios é uma missão de todos nós, missão do Brasil, missão de todo o planeta, nessa junção de esforços que todos estão fazendo numa união internacional. E eu acho que no caso nosso do Brasil, já que o tema da conversa nossa é este, vamos pensar, nós temos que reduzir a miséria, nós temos que produzir mais alimentos de forma sustentável, nós temos que gerar mais empregos, nós temos que dar incentivo aos empreendedores que tanto precisamos. Nós temos que aumentar a eficiência das nossas empresas. As empresas brasileiras podem ter mais eficiência. Nós temos que aumentar a eficiência de todas as empresas nacionais. E o que é mais importante, nós temos que reduzir a dependência de tecnologia de outros países. Nós não podemos ficar o tempo todo dependendo da tecnologia externa. Nós temos que buscar a tecnologia. Até porque são os avanços tecnológicos que fazem a diferença. São os avanços tecnológicos que trazem benefícios econômicos e sociais, geram riquezas, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Nações com nível educacional elevado tendem a ser mais inovadoras e competitivas. A competitividade traz desenvolvimento econômico e social e deve, inclusive, nortear as políticas públicas. O Brasil, nós aqui, somos o 5º país do mundo em área e população. Temos muitos recursos naturais, solo fértil, potencial para energias renováveis, uma democracia estável, instituições públicas fortes e atuantes. O Brasil tem 10 vizinhos. Nós somos um país, temos 10 vizinhos. E nós estamos há 145 anos sem conflitos. Não temos terrorismo, não temos grandes disputas internas,
Mas, ao mesmo tempo, está aí o nosso desafio. Ao mesmo tempo, temos muitas desigualdades. Temos uma infraestrutura não condizente com nossas necessidades, além do baixo índice de escolaridade, baixa educação científica, baixo empreendedorismo tecnológico. Voltamos à tecnologia. Há 100 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro não chegava aos 40 anos. Hoje, passa dos 76. Avançamos. O mundo avançou. Hoje, 99% dos brasileiros têm acesso à eletricidade. Tecnologia que não existia no século passado. As maiores, por sinal, as maiores conquistas da engenharia no século XX, como eletricidade, automóvel, avião, televisão, computadores, telefone, refrigeração, internet, rodovias, fibra ótica, veículos espaciais e tantas outras tiveram enorme impacto na maneira como vivemos e nos organizamos socialmente e abriram as portas para as revoluções industriais. Se o século XX trouxe tantas transformações, eu fico imaginando com o mundo da engenharia o que vamos pensar para o século XXI. No século XXI, e agora na metade desse século, o mundo deve ultrapassar, creio eu, pelos dados que temos, 10 bilhões de habitantes no planeta. Imaginem a pressão pelos recursos naturais, a pressão pela demanda de energia, a pressão pela preservação do meio ambiente vai ser uma grande conquista e a gente está vendo a tecnologia, a engenharia avançar. Veja o esforço aí dos carros elétricos. E a globalização ela vai fazer que o mundo agora do século XXI tenha novos atores, principalmente o sudoeste do mundo asiático. Então, o desafio nosso, o desafio do mundo, mais empregos e, ao mesmo tempo, mais automatização. Então, a automatização vai tirar empregos, que nós vamos ter que repor em outras atividades. A estrutura familiar será modificada. As famílias, na minha visão, terão menos filhos. Mas, ao mesmo tempo, haverá uma demanda muito grande por novas unidades habitacionais. Muita gente vai morar só, ou casais sem filhos. Nós temos o crescimento do acesso feminino ao mercado de trabalho, a competitividade, com felicidade, as mulheres ocupando o seu espaço em todas as atividades, logicamente uma competição maior com o sexo masculino. Então, essa integração, que será muito positiva, né, mas terá uma demanda por mais empregos. Há 100 anos atrás, as mulheres, né, não trabalhavam com a intensidade que trabalham hoje. Infelizmente, o mundo está progredindo muito. Hoje, quantas presidentes de países são mulheres? Então, um avanço sensacional. E aqui no Brasil, eu vejo aos pouquinhos as mulheres tomando todos os postos importantes de trabalho. Os desafios da engenharia serão a melhoria dos medicamentos, e aí vai ser o grande desafio da engenharia agora, daqui para frente, a internet das coisas, a inteligência artificial, as nanomateriais, a biologia sintética e tantos outros que trarão maior conectividade entre as pessoas e os objetos. Aumentando, o que vai acontecer? Vão aumentar as informações que resultarão na crescente importância dos algoritmos. E o Brasil? O Brasil está em 72º lugar no índice de competitividade e 66º em inovação. Nossa posição desfavorável está associada à precária infraestrutura, ineficiência burocrática, excessiva regulamentação, elevada carga fiscal e, voltamos, o baixo nível de escolaridade. Tudo isso agregado faz com que a gente esteja numa posição tão inferior. Imagine, 72º em competitividade. E aí, o desafio. Precisamos avançar. Precisamos avançar em projetos estruturantes. Vamos botar um exemplo que toda a engenharia conhece. Saneamento básico.
Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 85 oferecem um sistema digno e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Precisamos focar nos projetos estruturantes e estratégicos. Precisamos dar uma importância, precisamos de governança, precisamos de... O Brasil precisa saber o que quer. Se nós queremos avançar, precisa da união de todos, e o CONFEA tem um papel importantíssimo nesse sentimento. A pandemia nos ensinou muita coisa. Nos ensinou a sermos mais humanos, nos ensinou a olhar mais para a família, para os entes queridos, nos ensinou a olhar para o vizinho, para o próximo, e também nos ensinou a olhar para os mais necessitados, pois a pobreza, logicamente, como comentei, vai ser maior do que antes. E os nossos líderes vão ter que ter uma preocupação muito grande no foco aos mais carentes. Nós não podemos ter um país com muita miséria e com tanta desigualdade. A nossa saúde pública até que atendeu bem. Hoje, o Brasil, eu vejo a disposição do brasileiro em tomar a vacina, por exemplo, é louvável. O brasileiro, pelo nosso sistema de saúde, o SUS, que foi implantando, a questão das vacinas no Brasil. Então, o brasileiro, eu acredito que daqui a pouco vamos passar os Estados Unidos em número de pessoas vacinadas, que é louvável. Mas a recuperação econômica, que acho que é o tema desse encontro, ela vai passar, e tem que passar, por um projeto suprapartidário que possa unir todos os brasileiros, gerando oportunidades e inclusão. E aí tem a importância do papel do CONFEA. E eu vou aproveitar essa oportunidade e apresentar o que penso. Eu acho que, como empresário, eu tenho que apresentar 11 propostas que, quem sabe, possam fazer parte de um fórum mais qualificado, que possam ser discutidas com todas as entidades, que o CONFEA possa abrir o caminho para um entendimento nacional, unindo a sociedade civil organizada, unindo as entidades importantes, as associações, unindo o Brasil. Uma proposta que não venha de nenhum partido político, mas venha agregar todos. Uma proposta que venha efetivamente das entidades de classe. O que vejo? Se nós queremos avançar e vencer a pandemia, o Brasil não tem que ficar copiando o que os outros países estão fazendo. Ele pode olhar, ele pode observar país por país, mas por que nós não damos o nosso avanço? Nós não lançamos uma proposta efetiva urgentemente e colocamos isso na mesa. Olha, vamos discutir isso aqui. Primeiro, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos que fazer um novo arranjo trabalhista. Qual é? Nós temos que facilitar a contratação de pessoas. Nós temos que diminuir o custo de assinar uma carteira de trabalho. E isso pode ser feito por um tempo. Eu não digo que isso tem que ser feito, até porque nós vamos mexer aí com o Ministério da Fazenda, com a Previdência. Isso não precisa ser feito por 10 anos, vamos fazer por 2 anos, 2 anos e meio, vamos fazer um pacto de 2 anos. Então, essas propostas que eu estou apresentando serão propostas vinculadas a um período, para não passarmos, para não ficar dizendo que, olha, é um período de pós-pandemia. Vamos apresentar a proposta. Então, vamos diminuir os encargos para se contratar um funcionário por 2 anos. Vamos dar auxílio alimentação, a segunda proposta, auxílio alimentação para os mais pobres. Essas pessoas que não têm o que comer hoje, elas estão custando muito caro ao Brasil, porque elas acabam ficando doentes, necessitadas, né, ficam circulando pelas ruas, pedindo esmola. Essas pessoas a gente tem que alimentar. É muito mais barato alimentar uma pessoa do que manter essa pessoa num hospital por tempo indeterminado. A alimentação é importante, então nós temos que dar alimentação. Terceira proposta é a reforma tributária. Nós temos que simplificar o nosso sistema. Eu entendo que o imposto sobre transações financeiras seria um grande avanço. Até me lembro que recentemente o ex-diretor da Receita Federal, o Dr. Marcos Sintra, que saiu porque estava querendo avançar nessa proposta. Mas é um caminho, nós não podemos ficar com essa confusão
tributária, essa dificuldade tributária que faz com que muitos jovens não queiram abrir empresa com medo do que vai acontecer, do fisco, aquela coisa. Nós temos que simplificar. E o Brasil podia dar o exemplo. Da mesma forma que o Brasil deu o exemplo da urna eletrônica, que é um sucesso, funciona hoje, o resultado de uma eleição presidencial sai em 2 horas, enquanto em outros países demoram 3 semanas. Então, vamos inovar na questão fiscal, tributária, vamos inovar, então simplificar o sistema. Quarto, e aí vai um incentivo a todos os agrônomos, nós temos que incentivar a agricultura. O 0 imposto na cesta básica. Isso vai fazer com que as famílias, todas as famílias, possam ter a cesta básica mais barata. Com a pandemia, os preços dos alimentos subiram muito, a inflação foi muito elevada. Então as pessoas não estão conseguindo manter a cesta básica. Vamos tirar os impostos, vamos ver o que acontece. Durante um período, 2 anos, sem impostos na cesta básica, vamos incentivar as pessoas a terem boa alimentação. Outro item, ampliação dos sistemas que incentivem o empreendedorismo. Se a gente está falando de empreendedorismo, nós precisamos do Sistema S, precisamos do SEBRAE, precisamos das entidades que foram criadas justamente para criar mecanismos de apoio ao empreendedorismo. E aí nós temos que formar jovens mais capacitados, jovens na formação técnica. Eu estava vendo agora, em Nova York, estão pagando $100 para a pessoa vacinar. Eu fiquei pensando, puxa, por que a gente não paga R$100 para um jovem que no fim de semana, muitas vezes, está trabalhando durante a semana, mas no fim de semana tem livre? Vamos botar esse jovem dentro do Sistema S, dentro de uma escola, lá do SESI, do SENAC. Vamos botar esses jovens para aprender. Existem os equipamentos, existem recursos. Então vamos aproveitar o momento para educar mais. É o que o Brasil precisa, educação. Vamos educar mais e vamos usar o que temos. Não precisamos inventar a roda, nós já temos a estrutura. Vamos usar essa estrutura. E aí esses presidentes dessas entidades têm que entender o momento. É por isso que eu digo, essas propostas só valem que se forem propostas ancoradas num sentimento nacional de união nacional pós-pandemia. Bancos oficiais. Os bancos oficiais deveriam ser usados para incentivar os pequenos empreendedores. Eu estou vendo um movimento aí dos bancos oficiais, fechar agências, fecha agência aqui, fecha lá e tal. Os bancos oficiais têm que estar em todos os municípios brasileiros. É muito importante o contato do gerente, o contato físico, a conversa do gerente com o pequeno empreendedor que vai lá pedir R$5.000 emprestado. A experiência de um gerente, com a formação que tem de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, de um BNDES, ao tratar com um pequeno empreendedor, dando os seus conselhos, é muito importante. Os bancos estão fechando e cada vez trabalham menos, cada vez o horário de atendimento é menor. Eu não entendo. Tinha que ter maior horário de atendimento, tinha que ter mais gente qualificada nos bancos para ajudar o Brasil a crescer. Os bancos oficiais tinham que ter esse papel. Até muito tempo atrás, eu me lembro, em qualquer cidade do interior, tinha uns bancos que funcionavam, as agências estavam abertas, os gerentes recebiam todas as pessoas. Por que agora nós estamos justamente fechando? Não entendo esse movimento de fechar as agências dos bancos que são importantes para o Brasil. Nós temos que pensar que o sistema financeiro brasileiro tem que ser amigo, parceiro do sistema produtivo. Durante muito tempo, o Brasil, existe um afastamento. O sistema financeiro está aqui, o sistema produtivo aqui. Não, vamos aliar. Vamos pegar o dinheiro todo que está parado aí nesses bancos oficiais, vamos injetar na economia brasileira. Vai gerar empregos e vão surgir novos empreendedores. Outro item, incentivar os jovens das escolas a serem empreendedores. As escolas não têm nenhuma... As escolas discutem muita ideologia, muita política, discutem muita coisa, mas não formam os jovens a serem empreendedores. O Brasil precisa de empreendedores, de jovens que possam sair das escolas preparados. Outro item, oferecer no ensino médio planejamento financeiro, poupança, técnicas comerciais. Então, muitas vezes, o médico sai até da faculdade, o engenheiro sai sem nenhuma noção de planejamento financeiro. E aí sai formado, bom, mas não vai conseguir montar uma empresa, não vai conseguir administrar suas finanças, vai ser difícil administrar a sua família, não vai pensar no futuro, não vai pensar em poupança. As pessoas no Brasil não pensam em poupança. Nós temos que fazer isso, mostrar que as pessoas têm que ser responsáveis, né, pela sua vida familiar, pelo seu futuro. E nós aqui nas escolas, as pessoas saem, eu observo aqui que os jovens universitários saem muito despreparados.
né, para a vida, para o dia a dia. Então, temos que mudar. Incentivar novas contratações por todas as empresas. Eu vou dar um exemplo aqui meu pessoal, que o doutor João Carlos Pimenta até acompanhou. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico por 3 anos aqui em Brasília. E eu sempre via a festa do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, eu sempre via aquela festa para lá e tudo mais, mas sem um resultado efetivo, até que os trabalhadores muitas vezes não participavam. Aí eu falei, bom, eu vou mudar. O Dia do Trabalhador eu vou homenagear o trabalhador que está desempregado. Eu vou conseguir 1000 carteiras de trabalho no dia 1º de maio. E assim foi. Em 2007, em 2008, em 2009. 3 anos, nos 3 anos, eu consegui, numa grande concentração de empresários e trabalhadores, eu pedi a esses empresários mais atuantes na cidade, cerca de 200 empresários, cada um, me dá 1 emprego, me dá 2 empregos, olha, eu sei que o seu quadro está completo, mas faz um sacrifício, tal, 2, 3 empregos ali. Sabe o que aconteceu? Em todos os anos eu consegui mais do que 1000 carteiras de trabalho assinadas no mesmo dia, na mesma hora. E foi emocionante perceber que os empresários estavam felizes. Eles estavam dando aqueles empregos, mas felizes, sentindo motivados. Por quê? Havia uma parceria entre o governo, eu como secretário, o governo apoiando aquela iniciativa, havia a sensibilidade social da geração de empregos, a emoção daquelas famílias que estavam ali com os trabalhadores, era muito bonito. Uma festa que reunia 2.000 pessoas, aproximadamente, entre trabalhadores, empresários e famílias, e era bacana. Então, o 1º de maio tinha um significado, sair com uma carteira de trabalho assinada. Outro item, 10º item, refinanciamento dos débitos tributários. Agora, recentemente, passou no Senado um novo refinanciamento, está na Câmara um novo refinanciamento. É importante. Se nós estamos saindo de um problema crítico que vivemos, que muitas empresas quebraram, muitas empresas hoje estão em dificuldades, muitas empresas estão com dificuldades tributárias, e nós temos que acabar com esse negócio no Brasil de o cidadão monta uma empresa, aí não consegue pagar o imposto, fecha a empresa, monta outra empresa. Não. Eu acho que nós temos que preservar as empresas fundadas. Se eu fundei uma empresa hoje, essa empresa tem que durar muitos anos. E muitas vezes as pessoas ficam mudando de empresa, arruma um laranja para montar outra empresa e tem um empresário que está na 5ª empresa porque as outras 4 estão contaminadas de imposto. Vamos entender e valorizar. Quem sabe o Confea não faz uma homenagem às empresas de construção que estão completando 50 anos. Porque é um marco. Eu vejo que muitos países valorizam empresas centenárias. Nós temos que ter empresas centenárias no Brasil e temos pouquíssimas. Porque a confusão tributária é realmente muito grande. Então, quem sabe fica aí uma sugestão de o Confea apoiar esse refinanciamento de débitos tributários e reduzindo multas e juros. Muitas vezes as multas aqui são muito grandes, 150%, 200%, e o empresário não consegue pagar. Então, nós temos que ter uma maior parceria entre o setor produtivo e o próprio governo, e incentivo que as empresas se perpetuem. E, para finalizar esse nosso encontro, eu quero falar sobre uma coisa que muito tem me feito pensar. Há 2 semanas atrás, eu fiz um encontro aqui numa entidade que eu presido, o LIDE, com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. E ele, na sua exposição sobre governança, ele nos colocou o número de obras paralisadas no Brasil. Mais de 13.000 obras paradas. Isso é um escândalo. Isso é uma coisa que eu acho que jamais poderíamos permitir. Imagine o custo disso, o prejuízo disso. As empresas que entraram numa obra gastaram, muitas vezes não conseguem recuperar. Quantas empresas quebraram porque uma obra foi paralisada por um motivo ou por outro, uma questão judicial, uma questão comercial, uma questão de falta de recursos do próprio município, do próprio governo. Nós temos que acabar com isso. Eu acho que, nesse ponto, o Confea, que reúne os mais importantes engenheiros do Brasil, que são responsáveis por essas obras, podia fazer um movimento em todo o país. Vamos resgatar essas obras, vamos terminar essas obras, vamos chegar no presidente, olha uma meta agora para o Brasil.
terminar as obras que estão paralisadas. Criar um mutirão para resolver as questões de obra por obra, contar com a ajuda dos prefeitos, dos governadores, em cada governo estadual, quais são as questões, quais são os problemas que essa obra está paralisada, por quê? Vamos fundo, é um problema judicial, vamos na justiça resolver. O que não pode é um país em desenvolvimento, precisando de tanta infraestrutura, precisando de tanta geração de empregos, ter 13 mil obras paralisadas. Bom, propostas, eu teria muitas, mas eu acho que essas 11 propostas que nós estamos elencando aqui, que estamos apresentando ao Confea, nessa oportunidade rica que me deram, ficam aí, ficam para uma análise mais consistente, né, para que, quem sabe, através de uma entidade tão importante, que reúne milhares e milhares dos mais competentes profissionais do nosso país, possa chegar aí num consenso com outras entidades importantes, com outras instituições, e criar um projeto pós-pandemia. Eu acho que esse é o motivo principal desse encontro nosso de hoje, é ouvir propostas, ouvir sentimentos, ouvir o que fala o Brasil, né, em prol do próprio Brasil. E como um brasileiro de 71 anos de idade, com muita vivência, com muita experiência, eu digo que apaixonado que eu sou pelo nosso país, otimista, sou otimista, sempre fui otimista, eu acho que nós temos todas as condições de criar um país extraordinário, mas temos que ter a união de todos. Parabéns ao Confea por esse encontro, muito, muito obrigado.